Como um bater de asas de um lindo pássaro que voa pelo céu azul vivo, o tempo passou rapidamente para que treinava arduamente com Pim. As verdejantes e imponentes montanhas, cheias de vidas e vegetações, mostram o passar do tempo aqui, e é claro também a sua barba que crescera, já que ele não tem nenhuma orientação do passar do tempo no local, remoto e isolado, que treinara com Pim. Já se passara mais de um ano desde que estava a treinar com Pim, e aprendera muito com ela, especialmente técnicas de combate, regeneração e aumento dos sentidos físicos e espirituais. O silêncio da gloriosa e bela paisagem selvagem é quebrado com sons de combate na beira de um rio. Ki e Pim estão travando uma batalha, um treino para Pim poder ver o progresso de seu servo. Ki ataca Pim com uma sequência de estocadas de direita e Pim, sem dificuldade alguma, bloqueia todos os ataques imponentes de Ki. A vegetação no local, sem muitas árvores, facilitam o treino e a localização de um rio próximo era perfeito para o que Pim tinha em mente para Ki mais tarde. Ki, sem perder a linha de ataque, analisa atentamente os movimentos de Pim para ver se encontra uma brecha. Como sempre, a gigante e monstruosa ser não demonstra nenhuma brecha ou fraqueza. É intrincada e inabalável como uma rocha sólida e poderosa. Isso não desanima Ki, pelo contrário, ele deseja ainda mais derrubá-la, vencê-la, provar para ela que ele é bem mais forte do que ela pensa e julga que ele é. Pim, por outro lado, se desliza como o vento, muito rápida e ágil, e com zero falhas em sua defesa. Mesmo que, com sua lâmina de jade, feita e moldurada pela própria Pim, não conseguia feri-la ou quebrar sua defesa. As garras de Pim eram duras como diamante, inquebráveis para o nível em que Ki estava. Pim astutamente percebe uma brecha nos movimentos de Ki e aproveita a oportunidade. Com o movimento perfeito de seu braço esquerdo, ela consegue desarmar Ki de sua lâmina, o deixando ainda mais em desvantagem. Na mente de Pim, ela tinha ganho a luta e humilhado seu servo, mostrando que mesmo que se passara mais de um ano, ele ainda não estava pronto para o que ela estava planejando para ele. Mas ao contrário do que Pim pensara, Ki não se acuou e se preparou para atacá-la, mesmo sem sua espada. Ele se posicionou e arduamente aumentou sua força corporal, com o auxílio do controle sobre a matéria, assim como Pim o ensinara a fazer. Pim sempre dizia que o dormir é essencial para se ter uma recarga de energia boa para o corpo, e diferente do espírito, necessita de repouso, mas que era jovem e teimoso. Sempre acordava de madrugada e ia treinar concentração, regeneração e outras técnicas ensinadas a ele durante o dia, com um golpe certeiro, já que Pim não esperava que ele não desistiria da luta. Não esconde o olhar de surpresa a receber aquele soco na cara, que ainda lembrava com certeza da surra que levara no combate corpo a corpo com sua mestra. Mas não ligava, ele sabia que estava pronto, sentia isso, e era isso o que o impulsionava a continuar, a quebrar seu limite e superar seu medo de sua mestra. Pim sente o impacto, não era um soco de força humana comum. Embora Pim tenha resistência muito acima do normal, ela não é um ser espiritual, é uma metamorfa híbrida, o que ela odeia. Pensa que sua parte humana, que sangra, se cansa e precisa de tudo o que um ser humano precisa, a enfraquece. Isso fica claro na sequência de socos que recebe de seu servo, que capricha sem dó nos golpes. Pim rapidamente cria uma mão de seu corpo e empurra Ki para longe. Embora incomodada e surpresa, ela não usa muita força. Ela precisa de Ki para seus planos e não pretende matar o rapaz. Assim, no começo de seus planos, ele tem evoluído muito bem, e Pim sabe como é difícil encontrar humanos que não morram nas primeiras semanas ou meses. Ki cai de costas para o chão. A grama amortece um pouco sua queda. Mesmo que Pim tenha dado o soco sem muita força em Ki, foi como se um carro o atingisse. Mesmo ele se protegendo com manipulação da matéria, tipo como um campo de energia, uma camada fina de ondas que fica antes da pele do usuário.
Uma das primeiras lições aprendidas por Ki, que ele custou muito dominar nesse nível. Sem demonstrar dor ou fraqueza, Ki rapidamente se levanta e com o movimento de sua mão direita chama por sua espada, uma técnica que é uma variação do escudo para proteger o usuário. A mudança é que, em vez de formar uma película protetora, o usuário cria um link com o objeto e o usuário, parecendo que o objeto tem vida, mas é como se tivesse amarrado uma linha de nylon no objeto e ele simplesmente puxasse. Então, em um único e rápido movimento, a espada vem por trás de Pin e atravessa bem no centro de seu tórax. Se Pin já havia achado audácia demais que ter lhe dado socos, ser atravessada a surpreendeu ainda mais. Ela olha para a espada e essa foi a segunda vez que deixou sua guarda baixa. E Ki, muito esperto, aproveitou a chance dada por sua mãe. Em um piscar de olhos, Ki se lança em direção a Pin com os dois joelhos flexionados para frente, acertando diretamente o rosto da giganta, mais precisamente em seu nariz. O impacto foi claramente sentido por Pin, que deixou sua língua bifurcada à mostra, embora não tenha demonstrado dor ou soltado gemido algum. Ki se posiciona em cima de Pin, logo abaixo de onde a espada tinha atravessado o tórax de Pin e estava presa. Ki segurava fixamente o rosto de Pin, demonstrando que se ela fizesse qualquer movimento brusco, ele estava pronto para dar um contra-ataque. Ela, impressionada com o desempenho do rapaz, o elogia falando: "Muito bem, eu achava que você era um fraco e medroso. Me surpreendeu hoje. Mas aposto que tem quebrado teu sono para treinar às madrugadas de novo. Não teria como aperfeiçoar essas técnicas tão bem só durante os dias." Ki, ainda segurando firmemente o rosto de Pin e estando sobre ela, responde: "Claro, treinei fora do horário. Eu não tenho paciência para ficar dormindo. Posso aprender e melhorar tanto nesse tempo que durmo. Acho uma perda de tempo dormir. Viu? Consegui até mesmo lhe surpreender e te derrotar só com esse tempo que eu teria gasto babando a barba." Pin, irritada, mas sem demonstrar, acerta Ki nas costelas, o jogando para longe, e falando: "Não vá se achando muito, garoto. Você é um fedelho que nem tirou as fraldas ainda. Para me derrotar, você teria que nascer de novo. Aqui só foi um pequeno treino e peguei super leve com você para não lhe machucar. Você deveria ter ficado grato por não sair sem um braço daqui." Ki logo se apoia no chão para não cair deitado e fica em posição de combate, não abaixando a guarda. Cada golpe, mesmo que brincando de Pin, fazia todo seu corpo tremer e sentia cada golpe até em seus ossos. Se baixasse a guarda, com certeza perderia a luta em um piscar de olhos. Em seguida, Pin retira do seu tórax a espada de Ki e joga para ele. Ki olha confuso para ela. É que eles não tinham começado há muito tempo o treinamento, e quando começavam, geralmente treinavam o dia todo. Pin devolver assim, demobejado a sua espada, ou fazia se perguntar se tinha algo a mais por trás disso. E para a infelicidade de Ki, tinha. Pin tinha guardado algo especial para ele esse dia. Ela o observava sempre e já tinha em mente de falar sobre para que o treinara e qual seria sua missão. Pin começa a dialogar com Ki. Seus movimentos estão muito bons. Você aperfeiçoou sua técnica. Eu sinceramente fiquei bem surpresa com sua evolução. Acho que você está pronta para algumas coisas. Então vou complementar algo para que entenda como enfrentar adversidades que virão. Seres como eu ou até mesmo alguns humanos. Os cortes com lâminas comuns não afetam tanto o nosso corpo. Não nos machucam. Por exemplo, já lhe falei e ensinei sobre a regeneração. Expliquei que quando um membro é cortado ou danificado, naturalmente ele tem uma taxa de regeneração. Mas quando ele é amputado, o corpo não consegue sozinho ligar nervos, ossos, peles, músculos, tendões, etc. Com sua medicina avançada, muitos médicos conseguem colocar um membro no lugar, mas sua funcionalidade é comprometida. Com o uso da manipulação da matéria que te ensinei, o usuário consegue controlar a taxa de regeneração, envelhecimento e saúde de suas células, retardando a velhice, regenerando funções e até amputações. Tudo isso com sua vontade. Que responde a Pin: "Sim, eu me lembro. Isso me ajudou muito depois de conseguir ver o mundo espiritual e estender meu espírito. A manipulação
do próprio corpo foi o que você me ensinou, depois a manipulação de coisas externas. Isso me salvou em várias situações. Sem a regeneração, seus treinos já teriam me matado há muito tempo. Cada golpe seu é como uma rocha, é como se uma rocha enorme se chocasse contra mim. Nenhum ser humano poderia suportar seus treinos, nem o auxílio do poder espiritual. Pin fala em seguida. Seres elevados como eu, podemos manipular a matéria em um nível bem acima daquele que lhe ensinei. Diferentemente de você, que controla sua própria regeneração e influencia objetos ao redor, nós podemos não só fazer tudo isso, mas também moldar nossas células, agrupar e separá-las, e assim moldar nossos corpos. Isso é o que chamam de metamorfo. Criar um segundo braço ou um buraco em nossas barrigas é fácil para nós. Um golpe de uma lâmina para um ser metamorfo atento não passaria de cócegas. Ele faria um espaço vazio onde a lâmina passaria e não sofreria dano algum. Então agora vou lhe contar porque treinei você aqui por todo esse tempo. Na jornada que você fará, encontrará muitos inimigos, gigantes, arianos, metamorfos e, se você tiver muito azar, espíritos superiores. No começo de sua jornada, apenas com sua espada de jade será difícil, mas tem algo especial que pode fazer grande estrago em seus inimigos. Ele ser de grande ajuda nas missões que vou lhe incumbir no futuro. Pin estica seu braço esquerdo e dele começa a sair uma lâmina rosa, com brilho próprio. Era diferente de uma simples extensão do corpo de Pin, não parecia ser feito do corpo dela. O material era denso e forte, e o brilho era diferente de tudo o que havia visto em sua vida. Quando a espada saiu completamente do braço de Pin, que finalmente conseguiu vê-la em seu esplendor completo, a espada empunhada magnificamente por Pin era suprema, emitia uma aura parecida com a de Pin, mas totalmente independente, como se fosse uma segunda Pin. Raios se formavam em volta da lâmina brilhante e poderosa, mostrando que aquele objeto tinha um imenso poder. Um objeto em um nível absolutamente superior a qualquer outra espada que Ki tivesse visto. Pin larga a espada no ar, que em vez de cair, fica flutuando majestosamente no ar, como se sustentasse por si só. Então Pin fala: essa é a espada da fronteira do mundo, uma espada feita com um material especial e único nesse plano. Ela foi moldada por um material encontrado somente nas fronteiras, depois da Antártica, e é superior a qualquer lâmina produzida nessa terra. Vamos, não se acanhe, pode experimentá-la, veja por si só o poder dela. Ki anda lentamente até a espada, que continua flutuando no ar, como se estivesse sem peso algum. A espada não parava de soltar raios, o que receava Ki um pouco de segurá-la. Não queria se ferir. Quando chegou mais perto da espada, Ki pôde observar melhor ela. Ela é feita de um material que parecia ouro em sua base, muito bem trabalhada. Ele reconheceu o símbolo bem no começo da fase, que se referia ao Barão das Três Esferas, o superior de Pin, do qual ela já havia lhe falado, e também viu o símbolo de sua mestra no final da base, envolto em um círculo. Ki percebeu que a base da espada formava o símbolo da constelação de Pin. Só não conseguia identificar o metal da lâmina. Não parecia um metal, era denso, mas não refletia luz alguma. Por outro lado, ele emanava a luz de si mesmo. Ki então estica sua mão para segurar a espada de Pin, e no momento em que toca na espada, os raios aumentaram de intensidade e a espada produziu um som grave. Ki logo sentiu uma dor muito grande em sua mão, como se a espada em si o estivesse rejeitando, não aceitando ser empunhada por ele. Em seguida, Ki é arremessado com muita violência para longe. O impacto deforma o solo onde ele se chocou. Ki sentia muita dor em sua mão esquerda e sente como se sua energia estivesse muito baixa, uma fraqueza amortecedora que ia desde seu ombro até sua mão. Quando Ki se apoia na própria elevação que o impacto criou, ele viu o estrago que a espada tinha causado em sua mão. Ela estava em carne viva, mas não sangrava. Era como se a espada
estivesse em uma temperatura tão alta que cauterizou a ferida. Uma fumaça saía de sua mão, fazendo o cheiro de carne queimada ficar no ar ao seu redor. Ki podia sentir que a ferida tinha resistência à regeneração. Algo a impedia de acontecer de imediato, deixando a dor e a ferida por mais tempo. Pin, então, com um sorriso sarcástico no rosto, como se já soubesse que isso aconteceria, fala: "Você consegue sentir a influência dela na sua ferida, impedindo a sua regeneração. Isso porque foi somente a base da espada. Se você tivesse sido cortado pela lâmina, seria muito pior. Essa ajuda em combate é essencial com metamorfos e regeneradores. Essa espada responde apenas ao seu dono e à sua linhagem." Assim que tocou a espada, ela reconheceu que era outro ser, rejeitando-o. Isso porque dentro da espada está também meu espírito. É uma aliança formada assim que você conquista essa espada. Também impossibilita alguém de furtar a espada, e com a morte de seu dono, ela simplesmente se desfaz e volta ao ponto de origem. Por isso que agora é a sua vez de conseguir uma dessa para você. Ki responde a Pin: "Você já sabia que isso ia acontecer e deixou eu me ferrar assim. Não sei como agradecer a você por tamanha gentileza de sua parte. Mas como eu vou pegar uma espada dessas? Eu não faço ideia de onde achar os materiais. Você virá comigo?" Fala aqui, ainda com dor pela ferida regenerar lentamente e a dor e dormência serem bastante incômodas. Pin fala aqui: "Ora, não seja tão fraco assim. Logo, essa pequena ferida irá fechar por completo. Eu não posso sair dos meus limites. A última vez que saí daqui foi para conseguir a minha espada e nunca mais saí dessas terras. Você terá que ir sozinho. Quanto aos detalhes de sua jornada, eu falarei depois. Agora tem coisas mais urgentes para tratarmos. Venha, vamos para o rio, que agora chegou a hora do pacto que falei para você, antes de te revelar os segredos das terras afora e também de sua missão. Teremos que ter um pacto de carne e espírito, para que você não me traia ou fuja. Sabe como são as coisas. Você estará lá fora e por si só pode tentar fugir. Vamos logo, que quanto antes você for, mais rápido poderá obter sucesso." Que fala enquanto segue Pin: "Mas espere aí, agora? Esse pacto que você fala é feito de uma maneira que com você assim eu vou morrer. Olha seu tamanho." Pin ri e responde aqui: "Você é muito burro mesmo. Que parte de eu ser uma metamorfa você não entende? Essa forma é uma das que mais gosto, pois mostra imponência e força, além de todos me verem por cima. Para o nosso pacto eu vou voltar à minha aparência humana, para não ficar desproporcionalmente desconfortável para ambos." Ki observa Pin atentamente e ela começa a diminuir de tamanho. Ela fica menor que ele, como se fosse uma mulher jovem e normal, embora claramente o símbolo de sua constelação ainda parecesse brilhante em seu tórax. Seus olhos ainda eram de gatos e suas unhas e língua ainda eram pretas como carvão. Embora ela ainda emanasse uma aura maligna e forte, sem seu tamanho gigante, orelhas pontudas e unhas afiadas, Pin era bastante formosa e bonita. Se não fosse tão má, pensou Ki. Então, não resistindo, Ki fala: "Nossa, assim você até que é bonitinha. Parece uma pessoa civil." Antes que pudesse terminar a frase, Ki recebe um soco no meio do nariz que o quebra. Ki caiu para trás e coloca sua mão esquerda sobre o nariz por causa da dor, já se arrependendo da brincadeira que acabara de fazer com sua mestra. Nossa, não posso mesmo descontrair com ela, pensou Ki. Pin, retornando seu braço, fala: "Embora eu tenha mudado de aparência, ainda sou a mesma de antes, Ki. Cuidado com o que fala, eu sou superior a qualquer civil ou humano. Comparações tolas merecem recompensas tolas." Pin não gostava de lembrar que uma vez foi humana. Sempre era tratada como fraca ou desrespeitada. Não era rica ou tinha algum prestígio. Também era menor que as outras pessoas. Ela tinha por volta de 1,52 de altura. Não gostava que as pessoas a vissem como pequena ou fraca, por isso adorava a forma de uma gigante, para não zombarem dela nunca mais. Ela queria o topo e deixar todos aos seus pés.
Os planos terríveis que ela tinha para o futuro estavam apenas começando. Ki era um passo para que seus planos se tornassem cada vez mais perto de serem realizados. Enquanto Ki se recuperava da pancada no nariz, Pin fala: "Não temos o dia todo para você descansar aí. Vamos, se recomponha e me siga. Vamos realizar esse ritual logo, para eu lhe dar os detalhes de sua jornada. Muito ainda precisa ser feito, e você está aí no chão desperdiçando o nosso tempo." Ki e Pin viajam rio abaixo durante o dia todo, enfim chegando a uma praia deserta, dentro dos domínios de Pin. Pin é responsável por um território litorâneo, uma ilha meia deserta ocupada por ricos e pessoas poderosas com suas casas de praia, embora ultimamente a população humilde tenha crescido exponencialmente nas redondezas. A praia estava quieta e calma. O vento soprava suavemente, tornando uma noite muito agradável de se apreciar. A lua estava cheia no céu, que está sem nuvens, possibilitando ver as estrelas. Pin havia construído um barco na remota praia, feito inteiramente de madeira, assim como sua casa escondida no interior da floresta. Ela tinha uma ligação com a natureza e amava construções de madeira. Como sua influência se estendia também a animais e insetos, ela podia deixar suas construções livres de cupins e insetos que destroem a madeira. Pin havia revestido o interior do barco com terra fofa e grama, para ficar suave ao se deitar ou sentar. Ki não entendia os feitos de Pin, mas não importava. Finalmente teria a iniciação de que tanto estava esperando, para pôr em prática todo o treinamento que havia passado por esse mais de um ano de treinamento com Pin. Pin então começa a falar enquanto suas vestimentas são recolhidas. "Olha, eu não quero que isso seja estranho para você. É um pacto normal, então não precisa ficar nervoso ou algo do tipo. Não vou te bater ou machucar. Aqui não é um treinamento. Pode ficar tranquilo." Ki não fala uma palavra, apenas observa quieto o que Pin faz. Pin então se aproxima de Ki, que sem costume de ver sua mestra tão perto, recua seu rosto, de perto do rosto dela. Pin, percebendo que Ki estava muito tenso, então influencia ele espiritualmente, relaxando seu corpo e acalmando Ki. Já bem próximo de Ki, Pin fala: "Você é muito inexperiente mesmo. Só aproveite. Nem sempre sou aquela ogra e você mesmo assim não abaixa a guarda. Parece que a todo segundo espera que eu lhe dê um soco. Assim, você fere meus sentimentos." Que, amortecido pela influência de sua mestra, mas consciente do que acontece ao seu redor, nada falava. Então Pin consuma o ritual e se liga carnalmente e espiritualmente com seu servo Ki. Claro que se tratando de Pin, nada é o que parece. Pode-se ver na junção de ambos os símbolos respectivos dos dois se conectando e se alinhando. O símbolo da dominadora fica ao redor do dominado, maior e superior, simbolizando a vontade da mestra que aprisiona e submete seu servo. Com isso, Pin tinha não só uma ligação até a morte com Ki, mas também tinha controle sobre ele. Mesmo ela não podendo sair de seus domínios, Ki agora levava um link com ela, uma pequena parte de Pin dentro dele, mas suficientemente forte para subjugar Ki e até mesmo matá-lo se necessário. Pin, astutamente como sempre, não gostava de deixar pontas soltas e muito menos toleraria traição. Essa ligação também a permite ouvir e ver através de seu servo, e não menos importante, senti-lo, para ver se está perto, longe, vivo ou morto. O símbolo de submissão não aparecia em Pin, mas somente em Ki. Ficou em seu tórax, mesmo local onde Pin tem sua marca. O símbolo brilhava como a de Pin, cada um simbolizando algo. No símbolo de Pin, que ela estava influente sobre Ki, e no de Ki, que ele estava vivo. Ki havia gostado da experiência, não havia sido ruim. Vira o lado de sua mestra que nunca pensara que existisse. Embora agora sentisse como se sua mestra estivesse dentro dele, em seu peito, podia sentir sua presença e força dentro do símbolo que carregava. Embora pensava agora que uma dura jornada haveria de começar. Teria que conseguir uma espada com um material lendário, mas não sabia para
para que propósito ou como faria isso. Tudo o que tinha certeza era de que esse dia ia acabar de uma forma agradável. Em meses não lembrava de ter algo prazeroso, uma distração ou diversão. Foram somente treinos e mais treinos. Estranhou aquele momento, mas resolveu deixar os problemas de amanhã para amanhã, quando chegasse a hora de se preocupar com eles.